Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte primeira do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que trata dos espíritos. Adentramos já, hoje é a terceira parte desse estudo, que é a escala espírita, o item 100. Então, se você se interessar pelo estudo da escala espírita, vai lá em nossa playlist que você vai encontrar tanto o estudo de O Livro dos Espíritos, quanto na playlist uma destinada somente à escala espírita, tá? A gente pede a você aí o apoio, caso ainda não se inscreveu em nossos canais, que é o Kardec Tube do Michel, o Estudar Kardec. Curtir, comentar, compartilhar, participar dos estudos, convidar mais pessoas para que venha se somar a nós aí para o estudo do Espiritismo, em especial aqui o estudo de O Livro dos Espíritos. Tem aqui ao meu lado, claro, Michel Macedo, é ele que está desenvolvendo o estudo de O Livro dos Espíritos. Passo para você, meu amigo, obrigado mais uma vez e uma boa noite para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra O Livro dos Espíritos. Como disse o Lauro, estamos na segunda parte desse livro, num assunto muito importante, no item 100. Lembrando que o Livro dos Espíritos tem 1018 questões, 1018 itens, na verdade, e nós estamos aí no item 100. É ainda o início da obra, né? Estamos tratando do assunto escala espírita. Esse assunto importantíssimo que resume e passa por toda a teoria espírita. Por isso ele é muito importante. E é um estudo que nos ensina a identificar os tipos de espíritos que existem, inclusive a gente. Já que nós somos espíritos, a gente consegue, usando essa escala espírita, saber em que grau dessa escala nós nos encontramos. Então, é uma importantíssima e útil escala que Kardec construiu com os espíritos, e nós estamos vendo ela com detalhe. O que nós temos feito nos estudos anteriores é analisado o item 100. O que faz o item 100? O item 100 é onde Kardec fundamenta, explica como ele fez a escala espírita. Esse como ele fez a escala espírita, que ele explica nesse item 100, mostra a credibilidade e a qualidade dessa escala, já que existem diversas escalas, diversas classificações. Por que a escala espírita da obra de Kardec ela é a melhor, mais completa, mais racional, mais coerente e que tem maior utilidade para todos nós? Então é isso que a gente está vendo no item 100. É muito importante que quem não assistiu os estudos anteriores assista, porque há muitos conceitos, muitas ideias que a gente já apresentou e refletiu, que vai ser importante que você veja. Então, lembrando que isso fica gravado, tanto no canal do Lauro, aqui no Estudar Kardec, quanto no Kardec Tube. Então, uma boa noite a todos, que a gente tenha um ótimo estudo. Quem não curtiu, curta o vídeo. Quem puder, compartilhe aí com os amigos, com os grupos, e nos siga nas demais redes sociais, né? Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam nos canais, também é importante. E participem pelo chat, é onde vocês podem tirar as dúvidas e entrar em contato conosco. Então, que tenhamos um bom estudo. É isso aí, né? É o nosso estudo de número 67, pessoal. Então tem muita coisa para trás aí para ser estudado, tá? Então, quem quer realmente aprofundar no Livro dos Espíritos, fique à vontade aí, vai na playlist em nossas playlists e aproveite o estudo. Michel, te devolvo. Isso, eu acho que é o parágrafo anterior, né, Lauro? Ainda tem um, antes desse aí que tu colocou, os espíritos em geral. Aí. Então agora nós estamos no meio do item 100, como a gente falou nos estudos passados, a gente estudou o início, agora vamos continuar. Diz Kardec, então, nesse item 100, na continuação desse item 100, né? Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito
e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição. Então vejam que ele agora resume aqui a escala espírita. Ele mostra que a escala espírita tem, então, 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões, ou 3 ordens. Então, quando a gente falar nas 3 ordens da escala espírita, você já sabe o que está se referindo. Ele pegou todos os espíritos e colocou numa dessas ordens. E apresentou as características dessas ordens. São essas características que a gente vai estudar a fundo quando a gente entrar nas próximas questões, a partir da 101. Então vejam de novo um resumo, a gente já abordou um pouco disso, mas vejam de novo um resumo dessas 3 categorias. Na última, na parte inferior, então lembremos, quando eu falar terceira ordem, eu sempre vou falar de ordem inferior ou espíritos inferiores. A palavra inferior vai estar ligada à terceira ordem, porque ela é a mais inferior da escala. Está mais abaixo da escala da classificação dos espíritos. Estão os espíritos imperfeitos. Então, o nome dos espíritos que formam essa escala da escala inferior, a terceira ordem, são os espíritos imperfeitos. Quem estiver dentro da terceira ordem é chamado espírito imperfeito. O que a gente vai ter que ver? O que quer dizer espírito imperfeito? O que quer dizer esse imperfeito? A gente vai ter que estudar isso. O que quer dizer imperfeito? Porque muitas pessoas vão dizer, como pode haver algo imperfeito se Deus é perfeito? Como que um Deus perfeito cria algo imperfeito? É uma boa questão filosófica. Então a gente tem que entender o que significa imperfeito. O nome desses espíritos que formam a terceira ordem. Será que os espíritos são criados imperfeitos? Outra boa questão. Nós vamos ter que estudar isso. Mas aí ele vai mostrar, além do nome, ele vai mostrar as características desses espíritos que estão na terceira ordem. Lembra? A ordem inferior. Caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito. Olha que informação que ele está dando aqui. Todos os espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, têm como característica predominância da matéria sobre o espírito. Nós vamos ter que entender o que é isso. Eu, por muitos anos, eu lia isso e ficava dizendo, meu Deus do céu, o que é isso que Kardec está querendo dizer aqui? Predominância da matéria sobre o espírito. E nota que a palavra espírito ali está em E minúscula, e o nome dos espíritos da escala está em E maiúscula, espíritos imperfeitos, e aqui na matéria sobre o espírito está com E minúscula. Então nós vamos ter que estudar o que é isso, entender o que é isso. E tem mais uma característica, olha, e propensão para o mal. Então, todos os espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, têm como característica propensão para o mal. Vamos entender também o que é esse mal e por que ele usa a palavra propensão. Ele não diz assim, são maus. Ele diz propensão para o mal. Olha quanta coisa a gente vai ter que estudar só na terceira ordem para a gente entender. Aí vamos para a segunda agora. Evidentemente que eu estou colocando as questões e não estou respondendo, porque nós vamos ver isso aí item por item depois. Ó, os da segunda ordem se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria. Peraí, percebeu que é o contrário da terceira? O da terceira tem predominância da matéria sobre o espírito, o da segunda tem predominância do espírito sobre a matéria. Inverteu. Olha como vai ser importante entender
O que é essa tal de predominância? O que é esse espírito sobre a matéria sobre o espírito? E vejam que tem mais um oposto aqui. Os espíritos da terceira ordem têm a propensão para o mal e os da segunda, eles têm o desejo do bem. O que é esse desejo do bem? E, de novo, embora a gente já tenha tratado um pouco disso em alguns estudos passados, porque ele usa a palavra desejo do bem? Vamos ter que ver isso também com detalhe. E aí ele dá o nome da escala: espíritos bons. O que quer dizer esse bons? Porque o da terceira ordem é imperfeitos e aqui o da segunda é bons. Será que espíritos bons é qualquer espírito que tenha bondade? Olha que questão boa. Aí ele vai para a primeira. A primeira finalmente compreende os espíritos puros. É o nome então dos espíritos que estão na primeira ordem. Qual é a característica? Atingiram o grau supremo de perfeição. Olha, outra classificação, caracterização que a gente vai ter que entender, né? Mas como assim? Um espírito atinge o grau supremo de perfeição? Mas então ele se iguala a Deus? Será que os espíritos da primeira ordem eles se tornam um com Deus? O espiritismo é panteísta? Será que é isso que quer dizer? Olha questões que a gente pode colocar e nós vamos ter que responder. Mas se os espíritos o atingir o grau supremo de perfeição não significa se tornar perfeito igual a Deus, porque ele usa a palavra grau supremo. Então chega uma etapa em que o espírito para de evoluir, a evolução não é infinita. Olha que questões boas. Aí eu faço uma conexão com uma outra frase muito conhecida, né? Vocês sabem que na lápide, no túmulo de Kardec lá em Paris, no Père Lachaise, tá escrito, né? Como é que é? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. E muitas pessoas acham que essa frase é de Kardec, né? E Kardec nunca disse ela. Já vi várias páginas postando essa foto entre aspas e colocando o nome de Kardec, nunca disse ela. Curioso isso. Mas olha o que essa frase diz: progredir sempre, tal é a lei. Mas peraí, aqui Kardec está dizendo que o espírito tem um grau supremo de perfeição que os puros atingem, então ele não progride sempre. Então nós vamos ter que entender o que é o diacho do atingir o grau supremo de perfeição que os puros da primeira ordem atingiram, que é a característica deles. Bastante coisa para a gente estudar. Isso que ele nem apresentou ainda as classes que a gente vai ver, que são subdivisões dentro das ordens. Mas isso a gente vai deixar para depois, né? A gente nem resolveu o problema ainda das ordens, nós vamos falar das classes. Mas só para as pessoas entenderem o projeto de estudo que a gente vai ter que desenvolver nas próximas questões. E que, infelizmente, eu vejo todo mundo falando sobre a escala espírita e eu não vejo ninguém explicando esses pontos que eu coloquei aqui. Antes de eu ir para o próximo parágrafo, eu quero passar para o Lauro, se ele tiver alguma questão, algum comentário. Durante o tempo que você estava falando, me veio uma pergunta. Bom, aqui nós temos a escala espírita, que ela apresenta 3 ordens, né? E dentro dessas ordens aí, claro, excetuando a primeira ordem, as duas, a terceira e a segunda, as suas classes, as suas subdivisões. A minha pergunta seria, talvez, pergunta de muitos: Michel,
como Kardec chegou à escala espírita e como ele conseguiu fazer essa classificação. Ele foi simplesmente ouvindo os espíritos chegaram e falaram assim, não, Kardec, coloca três ordens aí, a primeira é o espírito puro, ou será que Kardec, ele usou um outro elemento, se é que eu posso usar essa palavra, para poder criar, estabelecer essa escala espírita, Michel? Primeira coisa que fica evidente é que quem fez a escala espírita era um gênio. Esse é o primeiro ponto. Quando você tiver a noção completa da teoria espírita, você fica abismado com a lucidez que Kardec teve para elaborar esse tipo de divisão. Porque aparentemente parece simples eu dividir, criar 3 escalas, dar características, mas é aquela pergunta que exatamente a pergunta que tu fez: por que 3? Por que não 5? Por que não 7? Por que não 10? Como é que ele escolheu isso? Como é que ele formatou isso? Por que essa maneira de distribuição? Tá? Ele comenta aqui no item 100, ele faz um comentário que ele diz assim, a gente viu, chegou a ver alguns estudos passados, né? Não inventamos os espíritos e nem seus caracteres. Vimos e observamos, olha ele dando a pista. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então partiu da observação do diálogo com os próprios espíritos, porque ao conversar com os próprios espíritos, e ele conversou e teve acesso a centenas e milhares de conversa com espíritos, ele pôde observando características neles que depois ele dividiu essas características. Todas essas características que ele observou nesses milhares de espíritos que ele teve acesso às comunicações, ele dividiu em 3. Então, esse é uma primeira pista de como foi feita a escala. Mas você só percebe que isso faz sentido ele ter dividido dessa. Você já sabe que ele usou a observação e os fatos para fazer a escala. Então, isso a gente já sabe pelo item 100. Mas depois que a gente estudar toda a escala espírita e a pessoa que estudar toda a teoria espírita vai perceber que a escolha dele de pegar tudo e dividir em 3 e caracterizar dessa maneira, porque como é que ele caracterizou? Ele caracterizou por propensão ao mal, desejo do bem, predominância do espírito sobre a matéria e da matéria sobre o espírito. Nota que ele dividiu em 4. São 4 elementos que ele usou para classificar os espíritos. Na terceira é predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal. Da segunda é o contrário. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. E aí, a primeira ordem é o grau supremo, perfeição. Veja que isso sintetiza toda a escala. Aí, depois que você descobrir o que ele vai perceber, depois que ele desenvolve toda a teoria espírita, e ele já tinha, impressionante como ele já tinha lá no início, toda a visão da teoria espírita na cabeça dele, evidentemente que apoiado por fatos, porque o espiritismo não é só uma especulação racional de Kardec, ele percebeu tudo isso observando os fatos e raciocinando. Você vai ver que essa divisão que ele usou, esses elementos, ela é genial. Mas como é que você chega nesses elementos que ele usou? Quando você compreende o que é o espírito, como o espírito evolui, o que é mais fácil, o que é mais difícil de modificar. É impressionante. Quando você descobre, isso é a chamada psicologia. Você descobre o que é a alma, como ela evolui, e ao descobrir como ela evolui, você sabe dizer qual o caminho que ela precisa percorrer para evoluir e o que é prioritário, o que vem primeiro na evolução.
Por exemplo, você tem que evoluir. Você é um espírito e você tem que evoluir. Mas por onde eu começo? Então, como ele pôde responder todas essas questões que eu coloquei aqui, ele soube, ele conheceu todo o processo evolutivo dos espíritos nos estudos dele, ele pôde fazer, então, essa escala. Ele disse, agora eu já sei como é que é. Então, ao saber como é que é o final, a trajetória e o final, agora eu sei como classificar. Eu sei a origem, eu sei o processo, o caminho e eu sei o objetivo através dos estudos. Então agora eu sei como classificar. É muito interessante porque são resultados que você chega depois de estudar os espíritos. Aí você tem uma noção completa do processo. Como ele era quem tinha acesso a esses estudos, porque todas as outras pessoas tinham isso fragmentado, ele era o centro no mundo que recebia todos, então ele tinha a visão do todo mundial. Ele foi quem melhor pôde analisar o processo inteiro, por isso que ele fez a melhor escala. Depois que a gente estudar toda a teoria, por exemplo, quando a gente estudar todo o livro dos Espíritos, a gente chegar lá no final, o dia que nós estiver aqui falando 1018, a gente vai ver, meu Deus, Kardec sabia disso, por isso que lá atrás ele falou isso, isso, isso. É engraçado que muitos princípios que Kardec apresenta, isso é uma boa teoria. Uma boa teoria é assim, ó, Lauro, eu apresento para ti os princípios. E quanto mais você aprofunda a teoria, eu vou confirmando os princípios que você me deu lá atrás. Então você vê que ela é um todo, um homogêneo, coerente. Então é muito interessante, por exemplo, retomando um pouco do que a gente já viu até aqui. Se você pega o capítulo 1, lá da primeira parte sobre Deus, você vê Kardec fazendo perguntas sobre Deus. Aí você olha aquelas respostas e diz assim, tá, interessante. Interessante a resposta. Não, não, as respostas têm uma racionalidade. É uma coisa que você observa, tem uma racionalidade nessas respostas. Outra coisa que você percebe nas respostas sobre Deus. Tá, tudo bem. Essas respostas aqui são interessantes, mas elas não são novas. Os filósofos já haviam falado. Aí você fica assim. Aí vem uma pergunta natural. Tá, mas se isso aqui já havia sido tratado pela filosofia, por que que Kardec e os espíritos escolheram essas respostas e não outras? Essa é uma boa questão. Por que que eles falaram desse jeito sobre Deus e deram essas respostas? Aí é curioso, você vai aprofundando a teoria, 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 e aí, de novo, quando você completa a teoria, você entende por que que eles deram aquelas respostas lá no início. Porque o transcorrer da teoria confirma as respostas. O que que isso quer dizer? É que Kardec, ele não partiu das respostas e daí depois foi procurando a fundamentação. Foi o processo contrário, do próprio estudo dos fenômenos espíritas que ele fez, ele foi chegando nas respostas. Então o processo é o contrário, ele não tinha as respostas, eu não tinha assim, ó, resposta dos espíritos, agora eu vou procurar confirmar. Não, não. Quando ele chegou nas respostas, ele já tinha confirmado. Por isso que ele escolheu aquelas respostas. Então, o livro dos Espíritos, às vezes as pessoas se equivocam ao ler o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos já é a teoria pronta. Aí, no decorrer da teoria, você vai entender como que ele chegou naquela resposta. Porque aí a teoria vai confirmando. Aí você, tá, então ele escolheu, por exemplo, ele escolheu definir Deus como inteligência suprema e causa primária, tem um motivo. Ah, tá, agora eu entendi. Ah, ele falou que eu não podia entender o princípio das. Ah, agora eu entendi. Então é interessante como é a ciência espírita. À medida que você avança na ciência espírita, você confirma os pontos que a ciência espírita deixou para trás.
Por isso que a pessoa que está estudando a ciência espírita precisa conhecer a teoria completa. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tá vendo, a gente vai ver a escala espírita. O primeiro momento é assim. Quando você está estudando, o primeiro momento é assim, ó. O que é a coisa? É sempre assim. O que é a coisa? Me defina a coisa. Mesmo que ela não exista ou eu não creia, são duas possibilidades, ou a coisa não existe ou eu não creio nela, eu ainda não estou convencido, mesmo que até para eu dizer se eu concordo ou discordo, acredito ou não, você tem que me apresentar a coisa. Então, toda ciência, a primeira vez que você está estudando, preste atenção no que o autor está dizendo. Não é a hora de você discutir com o autor. Você discute com o autor depois. Primeiro você ouve o que o autor está dizendo, e no caso, ouvir aqui é ler. Você lê o que Kardec está dizendo. Depois vem o segundo ponto. Leu, agora você tem que entender os conceitos que ele está apresentando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático do que eu estou falando. Ó, a gente viu, existem três ordens. Ó, isso é o quê? O que é a escala espírita? Tem três ordens, três divisões grandes. Ó, é uma primeira informação do quê? Outra informação do quê? Olha, a terceira ordem são os espíritos imperfeitos, que têm como característica a predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. Ó, ele está me dando as informações, eu tenho que ir anotando. Ah, tá. Ele está me falando de uma escala espírita, está dizendo que foi dividido por três. A terceira ordem tem tal nome, tem tais características. Ah, a segunda se chama os espíritos bons, tem qual característica? Ah, a predominância do espírito sobre a matéria e desejo do bem. Ah, tá. Ah, tem o espírito puro que é da primeira ordem e ele atingiu o grau supremo da perfeição. Isso eu estou lhe dando o que é a coisa. Eu não vou ficar assim dizendo para Kardec, mas por que não tem uma quarta? Calma, 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 calma. Primeiro você está vendo o que é a coisa. Aí o segundo momento é, bom, eu já sei que a escala espírita é isso, agora eu tenho que entender o que é os conceitos. O que é espírito sobre a matéria, matéria sobre espírito, desejo do bem, propensão para o mal, por que é espírito imperfeito, o que é espírito bom, por que é grau supremo da... Isso é a segunda parte. A terceira parte é quando você vai começar a ter condições de comparar com alguma outra teoria para dizer qual que você acha que é a melhor e mais completa. Então, geralmente, o que que faz os estudos das casas espíritas? Os ruins estudos das casas espíritas. A pessoa pega um... Como é que é hoje um estudo numa casa espírita tradicional? Se você for hoje lá, é assim. Você chega, você senta numa mesa, senta em volta da mesa, né? E as pessoas abrem o livro, isso supondo que ela está lendo a obra de Kardec, né? Que a maioria nem está lendo a obra de Kardec, mas supondo, ela abre o livro de Kardec e lê umas 5 questões seguidas, ou ela pega o item 100, digamos que você chegou no dia que a pessoa está estudando o item 100, que nem a gente. A gente já está 3 semanas estudando esse item 100. Na casa espírita, o pessoal lê o item 100 em 5 minutos, inteiro. Aí fecha o livro, meia dúzia de gato pingado que mora na casa espírita 7 dias por semana, vem e começa a dar umas explicações sem pé e nem cabeça do que quis dizer o item 100. Aí a pessoa fica assim, se a pessoa é um pouquinho mais crítica, inteligente, ela fica assim, é, não tá bem respondendo tudo que o texto falou, mas não sou eu aqui no meio desse pessoal aqui que vou começar a ser o antipático de discordar, questionar, vai ficar até mal para mim. Aí a pessoa aceita. Assim é a formação do estudo espírita nas casas espíritas. Não lê rápido, não entende as questões, não explica os conceitos. A pessoa diz assim: entendeu, fulano? Entendemos, vamos para a próxima. A pessoa lê o livro dos Espíritos em 2 meses na casa espírita. E essa pessoa vira palestrante, essa pessoa vira médium, essa pessoa vira escritora, essa pessoa vira divulgadora do Espiritismo, presidente do centro. Essa foi a formação dela. Então, eu fiz essa janela aqui, mas para responder a tua pergunta, ele explicou um pouco a forma,
ali para cima, como eu citei, e o segundo momento é para você entender por que ele escolheu essa forma, quando você tem uma noção total da teoria espírita, que é o que eu vou querer mostrar. Quando a gente chegar no final da escala espírita, eu quero mostrar para todos como a Kardec foi genial em dividir assim. Aí eu vou mostrar, ó, vocês entenderam, agora a gente já sabe o que que é cada conceito, o que que ele quer dizer. Percebe agora como faz todo sentido ele ter feito a escala assim? Depois que a gente entender o que é predominância do espírito sobre a matéria, ou predominância da matéria sobre o espírito, propensão do mal, desejo do bem e grau supremo de perfeição, depois que a gente entender isso que caracteriza toda a escala espírita, esses pontos que eu falei, você vai ver, meu Deus, Kardec é um gênio de ter dividido assim. Já já vamos ver por que que ele divide assim e não divide de outra maneira. Por que que ele escolheu fazer assim, né? Passo para ti. Muito bom. Quando a gente vai para a segunda parte da obra O Céu e o Inferno, onde lá tem os exemplos, né? Kardec começa trazendo, então, espíritos felizes. O que é curioso é que depois, quando ele encerra aquela quantidade de espíritos felizes, ele traz espíritos em condição mediana. Alguém talvez poderia perguntar, mas por que Kardec não fez, dentro da escala espírita, uma escala destinada a esse tipo de espíritos, né? Talvez essa pudesse ser uma questão. E dentro dessa quantidade de espíritos em condições medianas, o que me chamou a atenção e do que você falou, a última comunicação, o último espírito lá que Kardec traz, é a senhora Ana não sei o quê. É a última dos espíritos em condição mediana. E aí, Kardec, em dado momento, já no finalzinho, ele vai dizer assim, que aquele espírito está a um passo de se tornar um espírito feliz. Né? Então, como que ele pode chegar a essa conclusão? A pergunta seria usando a escala espírita como comparação, ou porque ele veio observando, ele vai dizer que ele acompanhou essa pessoa, que foi uma conhecida, alguém que ele conheceu, né, durante a vida no momento de doença até a morte, e depois, como espírito, ele foi acompanhando. Um dia após a morte, um mês depois, 3 meses depois, 6 meses depois, esse espírito foi sendo evocado. Então, quer dizer, acompanhou fase a fase a progressão desse espírito no mundo dos espíritos. Então, a questão é, será que Kardec chega a essa conclusão porque ele tem a escala espírita ou porque realmente ele pôde acompanhar esse processo e chegou a essa conclusão? Michel, não sei se essa pergunta ela tem algo a ver, mas eu passo para você. Não, ela é uma ótima pergunta, porque assim, vamos tentar ver por onde que eu começo para ficar mais. Assim, eu posso pegar os espíritos que ele citou lá na segunda parte do Céu e Inferno, eu posso pegar eles e fazer o exercício de localizar onde eles estão na escala espírita. Isso eu posso fazer. Por quê? Porque a escala espírita ela sempre vai poder ter essa utilidade. Qualquer espírito que eu quiser, eu posso, através da comunicação dele, das características dele, localizá-lo na escala espírita. A gente vai ver que isso é. Depois que eu entendo a escala espírita, eu posso fazer isso com qualquer espírito. Por isso que eu disse, inclusive com a gente. Eu posso pegar, me analisar e ver onde é que eu tô aqui na escala espírita. Então, a escala espírita serve para isso. Só que, então, lembrando, eu posso usar aqueles espíritos que estão lá e localizá-los na escala espírita. Só que aqueles exemplos que estão lá, no céu e inferno, eles não foram feitos com esse objetivo. Os exemplos do céu e inferno, aqueles tipos que ele apresenta, eu abri aqui, né? Espíritos felizes, espíritos em condição média, espírito sofredor, espírito suicida, espírito criminoso, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Essas classificações que ele apresenta, ele não está aqui preocupado com a escala espírita. Ele está preocupado com outra coisa. Eu já digo o que é outra coisa. Mas é claro, eu posso pegar os espíritos aqui e localizá-los na escala espírita.
E até bem fácil de localizar. Os felizes são os bons. Para baixo é tudo terceira ordem. Porque se a pessoa fizesse associação entre os exemplos e a escala espírita, uma associação direta, ela podia achar que o espírito em condição mediana é o da segunda ordem, né? Porque é mediano, não está nem na terceira e nem na primeira. Mas não, cuidado. É mediano dentro da terceira ordem. Por isso que eu digo, não tem uma relação direta dos exemplos do céu e inferno com a escala espírita, embora eu possa localizá-los na escala espírita. E o que ele está preocupado em fazer no céu e inferno? Que é outra coisa que não é relacionar com a escala espírita. No céu e inferno, Kardec quer apresentar todas as situações possíveis em que nós, espíritos encarnados aqui, que assim, antes dessa informação, Kardec descobre pela observação e pela própria fala dos espíritos. Uma coisa que até a gente pode concluir facilmente. A Terra é povoada pela esmagadora maioria de espíritos imperfeitos, da terceira ordem. Então, a grande maioria dos habitantes da Terra, os encarnados, nós, somos da terceira ordem da escala espírita. Aquele ali que ele classificou como predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal. Então, ele observou isso. Uma vez observado isso, Kardec quer mostrar para a gente no céu e inferno todas as situações possíveis em que a gente pode se encontrar, a gente, que eu digo os espíritos imperfeitos, pode se encontrar depois da morte. Então, aqui é como se fosse um outro tipo de escala. É uma escala, lá no céu e inferno, em que eu posso identificar em qual dessas situações eu posso me encontrar depois da morte. Eu, espírito imperfeito. Então, ou eu posso ser, quando eu morrer, espírito em condição média, espírito sofredor, espírito suicida, criminoso, endurecido. Um desses 5 tipos eu vou ser se eu sou espírito imperfeito. Então, como ele está querendo mostrar para a gente o que a gente pode sofrer e como a gente vai estar depois da morte, é um estudo muito importante. E por que ele bota os felizes? Porque é o próximo passo. Que como o objetivo do Espiritismo é fazer você atingir esse nível de feliz, ele coloca. Ele vai colocar por 2 razões. Uma, para a gente ver o passo que a gente tem que se esforçar para chegar, porque é o próximo passo possível para a gente chegar. Notou que ele não dá, aqui nos exemplos, ele não mostra, ele não tem conversa dele com o espírito puro. Por que ele não conversa com o espírito puro? Por que ele bota só os felizes? Ele bota só os felizes da segunda ordem e o resto é só exemplo da terceira. É porque aqui ele está preocupado em mostrar para a gente a tendência do que a gente vai passar e sofrer e como a gente vai estar, e ele mostra o caso que é onde a gente deve, o objetivo, né? Onde a gente pode chegar. Porque é isso que ele está preocupado aqui. Preocupado em mostrar como você vai estar e qual é o próximo estágio que você pode estar, e por isso que você tem que mirar nele, por isso que ele bota o caso dos espíritos felizes. Então, essa é a preocupação do céu e inferno, por isso que ele fez essa divisão. Então, essa aqui é uma outra avaliação. A pessoa poderia dizer assim: bom, eu sou espírito imperfeito, ok. Como que eu posso, em que situação eu vou estar? A pessoa que diz assim: como é que eu vou estar depois que eu morrer? Essa é uma boa pergunta que podem fazer para os espíritos. Se alguém um dia perguntar assim para ti: Lauro, tu que conhece o espiritismo, como é que eu vou saber o estado em que eu estarei depois que eu morrer? Aí tu vai dizer assim: olha, pressupondo que você também é um espírito imperfeito, existem 5 situações possíveis. E está descrito lá em Kardec, na obra O Céu e o Inferno. Então, se você ler lá, você já pode saber. Ou você vai estar em condição mediana, sofredor, suicida, criminoso, arrependido ou endurecido. Uma dessas 5 você vai estar. E se você usar bem o espiritismo durante a sua vida e se tornar um verdadeiro espírita, você vai estar muito próximo
de se tornar um espírito feliz. Por isso que é importante ele descrever também o espírito feliz. Porque se você usar bem a teoria espírita, você vai estar bem próximo de se tornar um espírito feliz. Ou pode ser até que se torne um espírito feliz. Aí você se tornou um espírito bom. Então é por isso que ele coloca também o espírito feliz, porque ou você está indo para ela, se você usou bem a teoria espírita, ou você vai se tornar ela. E na maioria dos casos, os outros exemplos que ele coloca lá. Então é uma outra divisão com outro fim. Mas você pode usar aquela lá e comparar com a escala espírita sem nenhum problema. Como eu falei, os felizes são os bons e o resto é tudo da terceira ordem. Então, o da condição mediana, a gente vai ver que ele está muito identificado com. Dentro da terceira ordem tem subdivisões, tem 5 subdivisões dentro da terceira ordem que a gente vai ver, que são as classes. Tem um lá que são os espíritos neutros. O da condição mediana está muito ligado ao espírito neutro. Percebe? Aí você tem os espíritos endurecidos, está muito ligado a os espíritos impuros, que é a quinta classe da terceira ordem. Então, esse exercício pode ser feito. Mas só lembrando que tem objetivos diferentes a classificação que ele fez, né? Uma é mais para a nossa realidade, que é lá no céu e inferno, e aqui não, aqui ele está apresentando todas, porque aqui ele está iniciando o assunto dos tipos de espírito. Depois a gente vai ver que ele vai concentrar só no bom e no imperfeito, na segunda e na terceira, e mais ainda na terceira. Por quê? Porque é onde a gente está. Por isso que ele dá enfoque para isso. Toda a teoria moral espírita vai ser construída para o espírito da terceira ordem. Por quê? Porque a maioria de nós, e é porque é da onde a gente tem que sair, porque a gente tem que ir para a segunda o mais rápido possível. Passo para ti. Beleza, beleza. Bom, você, deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo. Você quer dar um andamento lá no outro item? Ainda não, ainda tem 15 minutos ainda. Tem uma pergunta só da Irleia Portugal, ela perguntou assim: subdivisão da terceira ordem, assim? O que a gente vai ver daqui a pouco? Dentro das 3 ordens, a gente viu aqui características da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A gente vai ver que dentro das ordens, elas também são divididas em pedaços, que são as classes, são as subdivisões. Então, por exemplo, a terceira ordem tem 5 classes ou 5 subdivisões. A segunda ordem tem 4 subdivisões. E a primeira ordem, a gente vai entender isso também, tem só uma classe. Classe única que ele chama. A gente vai entender também. Então, a gente vai se concentrar em entender primeiro o que são as ordens, depois a gente vai descer para o que são as classes. O que a gente vai descobrir? Eu não posso me misturar de uma ordem para outra. Não se mistura. Ou eu sou da terceira, ou eu sou da segunda, ou eu sou da primeira. Não tem como eu ser meio da segunda e meio da terceira. Isso não tem. Mas dentro da ordem, as subdivisões, aí sim eu posso ter um pouco de uma característica de um pouco de outra. Um pouquinho. As classes se misturam, as ordens não. Nós vamos ver isso também. Certo? Podemos ver mais do texto? Assim, eu poderia aqui, assim, adiantando um pouquinho o que você disse aí, pelas próprias características ou definições que ele dá de espírito de terceira ordem, de segunda ordem, eu já posso pensar, por isso não se misturam. Porque um tem propensão ao mal, predominância da matéria sobre o espírito. O outro é ao contrário, né? Predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Por isso não se mistura? Eu poderia pensar dessa forma? Isso por definição, eu não posso ter uma parte minha numa ordem e uma parte noutra, porque elas são radicalmente opostas. Então não tem como eu ter predominância do espírito sobre a matéria ou predominância da matéria sobre o espírito ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra. Da mesma forma, ou eu tenho desejo do bem ou eu tenho propensão para o mal. Ou é uma ou é outra. Não tem como ter as duas ao mesmo tempo. Então as ordens são definidas. Eu não tenho como estar misturado nas ordens. As classes, sim. Quando a gente for ver as classes, aí sim. Eu posso ter característica de todas as classes.
Mas as ordens não, porque por definição as ordens são opostas. Então eu não tenho como como ter uma mistura, né? Mas por que que isso é importante? Porque dá a clareza da definição. Então Kardec foi sábio até nisso, porque não adianta eu te dar uma definição que se eu tornar ela muito subjetiva, você não sabe onde é que você está. Se eu começo a tornar muito subjetivas as características de cada ordem, daqui a pouco você olha e diz assim, mas meu Deus, eu não sei qual que eu tô, porque eu olho para uma, sabe que parece questão de concurso federal, né? Que- Quem já fez prova de concurso aí federal, a gente lê o enunciado. Aí vai para as alternativas, parece que tem duas mas parece que tem duas aqui que servem, né? Mas a gente olha assim, meu Deus, tem duas respostas possíveis aqui, mas é óbvio que é uma só que tá certa, né? É a pior questão que tem, aquela que você diz, meu Deus, por eliminação sobra duas, e agora? Mas claro, a prova tem o objetivo de ser confusa assim, justamente para lhe testar. Mas Kardec não tá querendo lhe testar, ele tá querendo lhe esclarecer. Então ele não pode deixar ambíguo. Eu não posso olhar para a segunda ordem, para a terceira e ficar assim, mas peraí, parece que eu sou da segunda, parece que eu sou da primeira, parece que eu sou da terceira. Não, não. Por isso que ele tem que dar definições rígidas e contraditórias, porque eu não posso estar numa e noutra ao mesmo tempo. Já as classes não. Então, a gente vai ver que as classes elas são mais maleáveis. Eu posso ter característica da quinta classe misturado com da terceira classe. Aí é diferente as classes, né? E isso fica fácil, entre aspas, de analisar, por exemplo, atualmente algumas comunicações, algumas obras, porque veja, né? Então, uma vez que se o espírito é bom, ele é bom. Não tem meio termo, né? Porque o desejo dele é no bem. Então, como a gente vê, ouve relatos, né, por exemplo, aqui do próprio Chico, quando o Emmanuel se impõe, mandando ele escrever mesmo com o olho doendo, sangrando, peraí. Então, vamos para a escala espírita. O que é a escala espírita? Desejo do bem. Aqui está mostrando uma arrogância, está mostrando uma maldade, está mostrando uma imposição, um castigo. Isso é característica de um espírito bom? Então fica bacana, se a pessoa usar a escala espírita com essa ideia, ele pode muito bem falar, bom, então esse tal de Emmanuel, segundo a escala espírita, não pode ser um espírito bom, e aí por aí sucessivamente. Michel. Foi muito bom tu trazer esse exemplo, porque é exatamente para isso que foi feita a escala espírita. Kardec criou a escala espírita para isso, para você identificar o espírito conforme o comportamento e a linguagem dele. O movimento espírita não usou a escala espírita. Veja que a gente teve centenas de espíritos no século XX se comunicando e ninguém pegou a escala espírita para identificar esses espíritos, onde é que eles estão na escala espírita. Não usou a escala espírita. E por isso que foi enganado por esses espíritos. E, por exemplo, se você... e é curioso, porque esses espíritos, além deles, se a gente usasse a escala, por exemplo, se a gente usasse a escala espírita para analisar o Emmanuel, se você pegar a escala espírita e analisar o Emmanuel, as coisas que ele fez e escreveu, veja, estou usando dois exemplos, o que ele fez, como é que ele era com o Chico, e as ideias dele, aquilo que ele escrevia. Se você usar a escala espírita, você vai descobrir que o Emmanuel não é superior, ele é da terceira ordem. Olha que interessante. E aí você vai descobrir que espírito da terceira ordem não pode ser guia. Só os da segunda são. Então ele se apresentou como guia, mas ele não era guia. Então olha a importância de ter usado a escala espírita. Mas tem mais uma coisa curiosa. Quando você fica ouvindo espíritos tipo o Emmanuel e o André Luiz, ambos são da terceira ordem, e o movimento espírita acha que são superiores, quando você ouve esses espíritos, eles tentam criar outras classificações de espíritos. E é muito curioso porque a classificação que eles dão não são coerentes com a classificação de Kardec. Lembra que eu acabei de falar que em Kardec você não tem ambiguidade? Então fica fácil de você identificar onde é que está cada espírito dentro da escala. Se você vai vendo os relatos que o André Luiz faz dos espíritos, você não consegue identificar as características, porque o André Luiz ele mistura. O mesmo espírito tem características da segunda e da terceira ordem. Aí você vê que é uma má
definição dos espíritos feitos por André Luiz e uma boa feita por Kardec. Mas claro, André Luiz é de terceira ordem, ele não sabe explicar direito. Por isso que ele faz essa confusão. A gente vai, é próprio da terceira ordem fazer confusão. E ele fez, por quê? Porque ele era da terceira ordem. Então você vai ver ele narrando os espíritos lá no nosso lar, tem horas que ele fala de um espírito tal, que é um espírito extremamente evoluído. Daqui a pouco você vê ele descrevendo coisas que o espírito que ele acabou de dizer que era extremamente evoluído, ele começa a narrar esse mesmo espírito falando ou fazendo coisas de espírito de terceira ordem. Aí você fica, ô cara pálido, ele é superior ou não é superior? Mas por que ele faz essa confusão? Porque ele é um espírito confuso. E por que ele é um espírito confuso? Porque ele é da terceira ordem. O erro foi seu de ficar lendo e perdendo tempo com esse espírito. Então foi muito bom esse teu exemplo. A gente deve sempre pegar o espírito pelo que ele fala e como ele age. E comparar com a escala espírita. Aí você fica, então quer dizer que a maioria desses espíritos que se apresentaram no século XX era tudo da terceira ordem? Sim. E você ficou idolatrando, lendo, se guiando por esses espíritos que são tão ignorantes quanto você. Aí o pessoal fez livro, fez homenagem, fez centro espírita. O pessoal homenageou esses espíritos. A gente homenageou espírito de terceira ordem no século XX no movimento espírita. Tem gente que rende homenagem a espírito de terceira ordem. Por exemplo, eu sou espírito de terceira ordem. Eu já deixo aqui em vida, Lauro. Gravado, tá gravado aqui, ó. Dia 8 de setembro de 2025, às 20 horas e 53 minutos, horário de Brasília. Se um dia eu morrer e tiver alguém me homenageando, eu vou vir puxar o pé, eu vou ser obsessor da pessoa. Porque render homenagem para espírito de terceira ordem é tolice. Ficar escrevendo sobre, homenageando, falando, não perca tempo com espírito de terceira ordem. Então não tem uma curiosidade aqui só para compartilhar cultura com todos. E agora eu falei isso, eu me lembrei. Vocês sabem que eu sou da cidade que é a terra natal de um dos maiores escritores de literatura do Brasil e do mundo, que é o Érico Veríssimo, né? E o Érico Veríssimo sempre falou nos escritos dele que jamais ele ia querer virar nome de praça e nem ter nenhum busto ou estátua em homenagem a ele. Ele deixou isso escrito. Aí, se você vai na cidade dele, a principal praça da cidade se chama Praça Érico Veríssimo. E sabe o que tem na Praça Érico Veríssimo? Uma estátua dele. Eu digo, ele deve estar indignado no mundo espiritual, porque ele disse, eu não quero virar nome de praça e nem ter estátua em minha homenagem. Fizeram as duas coisas. Aqui tem rua com o nome dele, bairro com o nome dele, shopping com o nome dele, praça com o nome dele, edifício com o nome dele, evento com o nome dele, tudo com o nome dele. E ele não queria. É as coisas do ser humano, né? Então eu lembrei agora, eu tava falando, não venho, se tiver Centro Espírita Michel Macedo, não sei o que lá, Michel Macedo, eu vou obsediar no mundo espiritual. Porque eu não quero. É pé de espírito de terceira ordem. A gente tem que estudar com os da segunda. Então, se eu fizer homenagem para espírito de segunda ordem, tá ok, são nossos mestres. Homenageei Kardec, homenageei Jesus, que é de primeira ordem, homenageei São Luís, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, Paulo, Erasto. Agora vim homenagear espírito de terceira ordem. É perda de tempo, né? Passo para ti. É aquela foto, até que você, se você até tirou uma foto ao lado da estátua, né? A Tânia faz aqui até já um exercício de localizar o Emmanuel na escala espírita, dizendo é de terceira ordem e da classe pseudo-sábio. É isso aí. Bom, nós temos aqui, né, cego guiando cego, diz a Yuleia, que é uma opinião dela, uma opinião, é de fato. É de fato. Quando você acredita que tem um espírito guia,
que você vai saber que ele é, na verdade, um espírito de terceira ordem, é um cego guiando o outro, né? E a Tânia achou bom, viu? Ela gostou de você puxar o pé da galera lá. Vamos ver aqui o que disse a Ileia. Que todo espírito de terceira ordem possa ser igual a vocês, dois amigos. Olha, nem sei, viu? Porque eu tô bem numa terceira Laura, ordem que muda mesmo. Laura, sabe por que ela tá dizendo isso? Porque ela não convive com a gente, né? Julgar a gente pela 1 hora de estudo aqui, Leia, vai conversar com quem convive comigo para te ver se acha a mesma coisa. Vai conversar com quem convive. Se tu conversar com quem convive, a pessoa disser isso, aí eu tô bem, né? Mas eu acho que tu vai mudar de ideia. Não, a gente julgar quem fala de espiritismo naquela hora que tá falando de espiritismo, é uma maravilha, né? Me pega para conviver comigo pra te ver se não muda bem rapidinho de ideia, né, Laura? Mas tudo bem. Tirando a brincadeira, mas é isso mesmo. O espírito de terceira ordem, que todos somos, quando você encontrar uma pessoa que é muito santa, muito coitadinha, ó, você já lembra da teoria espírita. Peraí, Kardec falou que todos são espíritos de terceira ordem. A maioria, né? Que estão aqui na Terra. Aí você vai ler as características do espírito de terceira ordem. Aí você olha para as pessoas, ela tá muito santa, você diz assim, algo não tá fechando. Então nunca se iluda com as pessoas, achar que ela é muito coitadinha ou que ela é muito santa. E toda vez que alguém se apresentar assim, ou muito coitada ou muito santa, desconfie. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Eu vejo isso no movimento espírita. O movimento espírita, eu passei muitos anos viajando, né, no movimento espírita. E às vezes mais de uma cidade no mesmo dia. Meu Deus do céu, o povo faz voz mansa, o povo fala. Já viu espírita fazendo prece em casa espírita? Meu Deus do céu, e faz voz espíritas, ai irmãozinhos, pra cima de Moá, que nem diz o ditado. É tudo espírito de terceira hora. Para de fingir. É claro que você não vai ser mal educado. É claro que a polidez social é importante. Você não vai ser um mal educado, desbocado, violento, agressivo. Você é polido até por uma questão de respeito social. Mas se dá uma segurada quando a pessoa quiser ser muito santa, diz assim, fulano, baixa um pouquinho a bola, porque a gente não é isso tudo. Só para vocês não acharem que eu estou falando é bobagem, isso é importante, porque a gente usa, às vezes, o humor e a pessoa acha que a gente está esquecendo Kardec. Só para vocês verem como isso está em Kardec, peguem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Tem uma comunicação lá de um espírito que se chama As Virtudes. Vão ler essa comunicação. Sabe como é que o espírito termina a comunicação dizendo? Eu vou até pegar a frase, eu não sei, Lauro, se é muito, se tu conseguir abrir aí, eu acho que fecha o nosso estudo de hoje com chave de ouro. Só para vocês verem que não é o Michel inventando. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, já vou até dar o item aqui, para vocês verem o que o Espírito fala, para vocês não acharem que eu estou inventando. Sede Perfeitos, instrução dos Espíritos, a virtude, tá no singular, item 8. Aí você abre e vai no último parágrafo do item 8. O Lauro vai colocar na tela. Eu vou mostrar as duas últimas frases do espírito François Nicolas Madeleine. O que esse espírito vai dizer no capítulo das virtudes? Só para a gente encerrar, para o pessoal ver que a gente brinca, mas a gente tá falando sério. Esse Michel, negócio aí de tem aqui, querer. ó, caracteres da perfeição, o homem de bem, os Vai, bons. vai descendo, porque é no Instrução dos Espíritos, a Ah, virtude. tá aqui, a virtude. Achei. É o Item item 8. 8, né? Isso, daí abre e vai lá no último parágrafo. Deixa eu Vamos botar crescer na aqui. tela para o pessoal.
Eu vou mostrar para as pessoas que não é o Michel que inventa as coisas. Que às vezes eu tô falando as coisas, aí que a pessoa diz assim, mas isso aí ele tá inventando. Olha o que o Espírito diz e que não é o Michel. Vai descendo, pode descendo que a hora que tiver que parar eu digo. Aí sobe agora que passou no nome. Passou do nome, desce um pouco. Aí no ó vós todos. Desce mais um pouquinho, só mais um pouquinho, que é na frase do meio. Ali, ó. Contudo, ali onde diz contudo, ô Laura, olha só o que o Espírito está dizendo. Contudo, dir-lhes-ei. Olha agora, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Olha a frase. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Olha essa frase e reflete sobre ela. Então, a pessoa que quer aparentar muito orgulho, ela é a salvadora da pátria, ela é a reencarnação de Francisco de Assis na Terra. Desconfie, porque é falsa virtude, é a virtude com orgulho. A pessoa está se exibindo, se fazendo de santa para ganhar aplauso. Mais vale pouca virtude com modéstia. É muito profundo isso. Então eu quis mostrar para vocês verem que eu não invento. Olha Kardec nas obras dele ensinando isso. E a gente vai aprender isso com a escala espírita. A pessoa é de terceira ordem e está querendo conversar comigo como se fosse de segunda. Mas eu sei que você é de terceira, não precisa fingir para mim. Então isso é muito importante. Nós vamos trabalhar essas questões para a gente não se iludir, ficar achando. E tem gente que, olha, o movimento espírita, o pessoal acha que está enganando quem? Mas é isso. Eu quero, da minha parte aqui, agradecer ao Lauro e todos que participaram com questões, com comentários. É sempre um aprendizado muito, muito grande a gente aí refletindo junto. Vamos continuar semana que vem o item 100. Vamos para a quarta parte do item 100, mas procurando extrair o máximo que a gente pode dessas questões, né? Uma boa semana a todos. Amanhã o Lauro tem o estudo dele, que ele vai falar. E quarta tem o nosso estudo lá no Kardec Tube do que é o Espiritismo às 20h30. Todos estejam lá. Uma boa noite a todos. É isso aí. Nossa, foi muito bom, né? Acredito que vocês que estão conosco aqui nesse momento, né, já tem uma compreensão até de como poder analisar qualquer comunicação ou suposta comunicação de chegar até vocês, lendo e comparando na escala espírita, mas com esse viés, com esse olhar bem crítico mesmo, né? Não ficar entusiasmado com belas palavras que o espírito vai trazer, né? Principalmente quando fala sobre, Michel acabou de falar, de virtudes, fala mansa, Deus, nosso Senhor Jesus, pula essa parte e vai para o que importa, que é analisar com mais profundidade. Michel, lembrou amanhã às 20 horas, nosso estudo aqui no canal da Revista Espírita de 1858. Na quarta-feira, às 20h30, no Kardec Tube, o canal do Michel, nós temos o estudo do que é o Espiritismo. Michel, José Paniagua e eu, né, estaremos aí juntamente com vocês. Então já fica o convite para todos estarem conosco nesses estudos e quero aqui também agradecer a você que está nos assistindo agora, a participação, os comentários, enfim, sempre é muito válido. Michel, obrigado a todos e nos vemos aí, então, amanhã para os nossos estudos aí e assim vai. Tá? Um abraço a todos.